Bom dia, pessoal, tudo bom? Hoje o tema vai ser para que o amor aumente. Tema legal, né? Eu fiquei feliz, empolgado em falar sobre o amor. Antes disso, vamos orar? Vamos pedir para que Deus possa estar nos abençoando, amém? Feche os teus olhos abaixo da sua cabeça. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos coloca aqui diante do Senhor para sermos ministrados pelo Teu Espírito Santo. Pedimos agora que a Tua presença, o Teu amor possa ser derramado sobre nós. Traz sobre nós a percepção do Teu amor por nós, traz sobre nós o conhecimento do Teu amor por nós e principalmente que possamos nos aprofundar nesse amor, possamos nos relacionar mais profundamente com o Senhor e com os nossos irmãos. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Nós estamos falando, sobre a carta aos Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, e hoje, o tema de hoje é oremos para que o amor aumente. A carta de Paulo aos Filipenses é uma tremenda carta de alegria, nós conhecemos ela como uma carta de alegria, mas especificamente nesse trecho que nós vamos ler hoje, nós vamos poder ver o amor que Paulo tem pelos filipenses e a vontade de que esse amor aumente na vida dos filipenses, amém? E com isso nós vamos pedir para que o Espírito Santo nos revele essa vontade e que o amor possa aumentar no nosso coração, na nossa vida, Nós falamos muito de amor e esse tema é muito batido, mas vamos ver o que é esse amor bíblico que Paulo fala aqui na carta aos Filipenses. Então, vai estar baseado lá em Filipenses capítulo 1, do verso 7 a 11. Então, vamos ler junto comigo aqui na tela, Paulo escreve assim, inspirado no Espírito Santo, ele fala assim: é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração. Olha o afeto de Paulo, a ternura, Eu tenho vocês no meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é a minha testemunha de como eu tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. E esta é a minha oração. Olha só a oração que ele faz em favor dos filipenses: que o amor de vocês aumente. Não é interessante a oração que ele faz? Ele pede que o amor, nosso amor, aumente. Às vezes acha assim: não, Deus, eu tenho bastante amor, mas ele fala assim: vamos orar para que o amor aumente. Então nós vamos entender o que é esse amor que ele está falando aqui. Continuando: cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Então, não sei se vocês já sentiram o clima, o drama, o peso, a emoção que tem nessa carta de Paulo aos Filipenses. Ele fala sobre afeto, ele fala sobre saudade, ele fala sobre orar para que o amor aumente. E é esse amor que o Espírito Santo deseja alcançar os nossos corações, tocar nos nossos corações. É com esse amor que Paulo fala, inspirado no Espírito aqui, Então, hoje nós vamos girar o assunto em 4 temas. Primeira coisa, ele fala assim, que vocês participam comigo, Então nós vamos falar da missão de Paulo, de evangelizar, e que a igreja participa dessa missão. Nós vamos falar sobre cultivarmos afetos em Cristo. Ele fala: eu tenho saudade de vocês e em profundos afetos em Cristo Jesus, Então eu não sei você, mas eu tenho saudade de encontrar com vocês, a cada domingo. Não sei se vocês sentem isso também, mas é tão bom
poder revê-los aqui. E aqui, a Paulo está escrevendo uma carta para a igreja de Filipenses. Vocês sabem quanto tempo que ele não se encontrava com eles? É por volta de 12 anos, né? Ele fala assim, 12 anos eu não vejo vocês, eu tenho saudade de vocês. Deus é prova disso. Então imagina vocês o sentimento, o elo que eles tinham entre eles, que uma relação de 12 anos não havia se quebrado, nem sequer diminuído, mas tinha esse afeto em Cristo Jesus. Então nós vamos falar sobre esse afeto em Cristo Jesus. Nós vamos falar também sobre orarmos para que o amor aumente, né? Porque nós aprendemos a orar por muitas coisas, não é verdade? Jesus nos ensinou a orar para que o nome do Pai seja santificado, para que a vontade do Pai seja feita. Jesus nos ensinou para que nós tenhamos o nosso pão de cada dia. Jesus nos ensinou a perdoarmos, né, em nossas orações a todos aqueles que nos devem, né? E aqui Paulo está nos ensinando a orar para que o amor aumente, né? Você ora por alguém para que o amor dele aumente? Não é interessante isso? E é uma ideia muito boa para a gente colocar isso em prática, né? Que o amor da minha esposa aumente, o amor por Cristo aumente, né? Não que ela não tenha, né? Não é brincadeira, né? Então assim, nós orarmos uns pelos outros, né? Para que o amor da Isa aumente, para que o amor do Samuel aumente, do Dani aumente, né? Então é uma coisa interessante de se pensar e entender que tipo de amor que deve aumentar no coração do cristão. Então esse vai ser mais um tema. E finalizando, o amor aumentando, ele fala os resultados. No final ele fala para discernirem o que é melhor, fala sobre excelência. Então você crescendo no amor, você vai ser uma pessoa de excelência. E no 11 ele fala cheio do fruto da justiça. Então é muito interessante, né, o que ele fala só nesse pequeno trecho. Ele fala sobre participar da missão, ele fala sobre aprofundarmos os nossos afetos em Cristo, ele fala para orarmos uns pelos outros para que o amor aumente, e ele fala que o resultado disso é que nós vamos ser pessoas de excelência. Amém? Quem crê nisso? Amém? Você é uma pessoa de excelência. Fala para o irmão aí do lado, você é uma pessoa de excelência. À medida que o amor de Cristo, né, seja forjado em nós. Então é isso que nós vamos ver hoje. Então a primeira coisa que me choca é essa relação. Fazia 12 anos que ele não se encontrava, e a gente vê algumas pesquisas hoje em dia, né? Por exemplo, eu vi uma pesquisa da Holanda, feita lá na Holanda, um estudioso fez, ele pesquisou um grupo de pessoas, e o tanto de amizade que essas pessoas têm. A tendência nossa é perdermos, né, a amizade conforme o tempo. Isso é comprovado por estudos. Por exemplo, os papais aqui, né? Vocês tiveram amigos de sala de aula, né? Com quantos deles vocês se relacionam, né? Quantos deles eu me relaciono? Eu fico pensando, puxa vida, eu tenho tanto amigo aqui em Bastos, mas relacionamento mesmo, a gente não tem muito. Então é uma tendência do ser humano, à medida que ele cresce, ir diminuindo, né, as relações, diminuindo as amizades. E aí eu quero falar para vocês jovens, é muito importante aproveitar essa fase que vocês estão vivendo e criar vínculos de amizades nessa fase, e se possível perdurar isso. De acordo com esse estudo, eu comecei a falar do estudo, né? Esse estudo ele fala que num período de 7 anos a gente tem a tendência de perder a metade dos amigos que a gente tem. Então 14 você tem um quarto, e assim, é um estudo, não é uma afirmação, mas é uma pesquisa, né? Então nós sabemos, é a tendência natural, só que nós como cristãos, nós precisamos manter esse vínculo. É um esforço, é um empenho que nós fazemos de mantermos uma amizade, né? Então o afeto é muito importante. Eu estava vendo um documentário de uma japonesa.
ela faz um documentário da vida dela, e eu achei muito interessante o título de um vídeo que ela fez. Ela fala: eu tenho 31 anos, desisti do meu emprego, não tenho nenhum amigo e estou bem. Gente, uma pessoa de 31 anos de idade não tem mais nenhum amigo. Então, é um reflexo, claro, da cultura do Japão, mas é um reflexo da nossa realidade. Nós estamos vivendo uma realidade que cada um é autossuficiente. Você começa a não precisar das pessoas, e nós temos a tendência de sermos seletivos com aqueles que vão caminhar conosco. É ou não é? Não é? É melhor caminhar com gente que pensa igual como você, é muito mais cômodo, muito mais agradável. Mas nós estamos vendo o exemplo de Paulo. Ele está falando com pessoas que há 12 anos ele não visitava, e ele fala que ele está com uma saudade. Deus é prova da saudade que ele sente dos filipenses, né? Então, é nisso que nós precisamos pensar. Ele fala assim no verso 7, ele fala que eu carrego vocês no coração. Deixa eu ver aqui, ó. Anterior. Bom, enfim, não estou conseguindo voltar. Adianta um para mim, Lari, fazendo favor. Ele fala que ele carrega no coração, né? E ele fala a razão porque ele carrega os filipenses no coração. Ele carrega porque quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Então, a primeira coisa que a gente começou a falar é que nós precisamos carregar os nossos irmãos no coração. Amém, amados? Amém? Então, fala para o seu irmão aí do lado: eu carrego você no meu coração. Amém? Nós precisamos carregar os irmãos no coração. Não tem sentido, amados, a gente vir aqui, cantar junto, ouvir uma palavra junto e não carregar o irmão no coração, não sentir falta de quem não está aqui hoje. Não tem sentido como igreja. Nós precisamos carregar os nossos irmãos no coração. E aqui ele está falando por quê? Ele fala assim: porque vocês participam comigo, quer em correntes, ou seja, preso, ou defendendo o evangelho, né? Então, nós somos chamados a participar da obra de Cristo. Amém, amados? Nós somos chamados a participar da obra de Cristo. Às vezes a gente pensa: isso não é para mim, não tem nenhum chamado. Eu vou apontar algumas razões. Primeira razão é que fundamento da igreja é nós participarmos do chamado, da missão de Cristo. Atos 2,42, eles falam assim, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, leitura bíblica, eles perseveravam na comunhão, né, no ajuntamento, em reuniões, eles perseveravam no partir do pão. Aqui está a missão, no partir do pão. Alguém está passando necessidade, nós partimos o nosso pão. Paulo estava passando necessidade, a igreja de Filipos partia o pão dela. Paulo fala assim, ó: por várias ocasiões vocês me socorreram. Paulo, ele abriu igrejas lá na Ásia Menor, naquela região das primeira, segunda e terceira viagem dele, e nesse processo ele mudava de cidade e ia numa cidade assim onde ele não tinha emprego. Ele ia com a cara e coragem para pregar o evangelho, e por muitas vezes ele passa por necessidade. Ele fala na carta aos Filipenses, no capítulo 4, fala: vocês foram a única igreja que participaram comigo, vocês me mandaram suprimentos, né, quando eu precisava. Então, eles participavam da missão de Paulo, né? Segunda coisa, primeira coisa é o partir do pão. Segunda coisa, participar da missão é um comissionamento de Jesus, não é verdade? Todo cristão sabe qual foi a última ordenança de Jesus. Amém? Qual foi, gente? Mateus 28, 18 a 20. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos ordenei, e eis que estarei convosco até a consumação do século.
nós somos cristãos. A última ordenança do nosso mestre deve pulsar dentro de nós, deve estar no nosso coração. Nós estamos vendo do nosso mestre, nós estamos seguindo o exemplo dele. A última ordenança é discipularmos, fazermos discípulos de Cristo. Amém? Então, Jesus nos convocou, e a terceira coisa que nós devemos participar da missão é que Deus já nos abençoou, né, Coquinho? Lá em Efésios, graças a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Nós já somos abençoados. Fala comigo, eu já sou abençoado. Portanto, você já é abençoado. Deus colocou em você o dom, o talento, a capacidade, o recurso para você abençoar. Amém, amados? Muitas vezes é normal, nós chegamos a Deus para sermos abençoados, né? Mas a Bíblia, a palavra de Deus, nos revela que Deus já nos abençoou. Então, em mim, em você, já existe um dom, um talento, uma capacidade, algo para você abençoar. Então, nós somos chamados a participar dessa missão por causa disso. 1 Pedro, capítulo 4:10, fala assim, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Então, nós já recebemos um talento, recebemos um dom, e nós precisamos administrar isso como bons administradores da multiforme graça de Deus. E essa palavra multiforme fala muita coisa. Fala, eu não sei pregar, não sei cantar. Não tem nada a ver com isso. Deus colocou em tuas mãos uma capacidade, algo para abençoar o teu amigo, o colega de classe, alguém que não conhece Jesus, colega do trabalho, alguém que você tem relacionamento. Deus colocou em você a capacidade de abençoar ela, de levar a salvação, de levar o evangelho para ela. Amém? Eu acabei de falar, Deus espalhou dons e recursos para que todos participem da missão. Então é interessante porque Deus, ele poderia ele mesmo fazer a missão, só que ele escolhe colocar um talento na Isa, ele escolhe colocar um talento na Lari, ele escolhe colocar um talento na Ariane, ele escolhe colocar um talento no Ricardo, para que cada um junte e em unidade sirva o próximo, não é verdade? Então é isso, o evangelho é isso. Deus derramou bênçãos, Deus derramou talentos, Deus derramou recursos financeiros, para que nós, em unidade, nós possamos servir o próximo. E dentro disso, a primeira coisa que deve ser gerada espiritualmente em nossas vidas, eu tenho aprendido isso tem gerado na minha vida. Eu não nasci com isso, e eu não estou bom o suficiente nisso. O que nós precisamos fazer? Começamos orando, aumentar o alcance de nossa oração, porque sejamos sinceros, né? A nossa oração é: Deus me abençoa, faz por mim, me salva, me ajuda e me abre as portas, né? Porque eu quero ser abençoado. Mas na nossa oração, nós vamos aprendendo que nós precisamos interceder por aqueles que estão à nossa volta, orar pelos nossos familiares, orar pelos nossos amigos, orar, né, por aqueles que nos perseguem. E aí, em oração, nós vamos ampliando o alcance do nosso serviço. Primeira coisa tem que ser em oração. Feito isso, nós colaboramos. Primeiro tem que ser gerado em oração. Deus tem que desenvolver isso no nosso coração. Se a gente não toma a iniciativa de começar a orar por nossa família, por nossos amigos, por nossa igreja, por nossa cidade,
pela nação, pelo que está acontecendo na nação, pelas injustiças que acontecem no mundo, tanta coisa, né? A gente abre o noticiário, quanta coisa que a gente vê de injustiça, de opressão. Se nós não orarmos por isso, isso não é desenvolvido no nosso coração. Então, o primeiro ponto é que Deus desenvolva isso dentro de nós, espiritualmente. E isso vai nos levar a colaborar fisicamente. Colaborar fisicamente, presencialmente, né? Ministério, em financeiro também, financeiramente, oferta, gente. Nós estamos vendo o exemplo da igreja de Filipenses. Eles estavam enviando mantimentos, recursos para Paulo se manter, né? Então, e Paulo fala: isso é uma forma de vocês participarem comigo das correntes. Então, nós ofertarmos, isso também é uma forma de nós participarmos. E assim, participar de uma forma responsável. Não é assim, eu ofertei e tá bom, eu estou participando. Não, amados, isso é uma dica que eu dou. Entra e procure alguma organização evangélica que exerça algum tipo de missão. Tem várias organizações evangélicas que elas fazem missões. Por exemplo, nós conhecemos, todos conhecem aquela cantora Aimee, né? Nós conhecemos a Ilha de Marajó, maioria aqui talvez por causa das canções da Aimee, que estourou aí nos vídeos faz um tempo já. E muito tempo atrás existe uma instituição evangélica que se preocupa em dar assistência a, por exemplo, Ilha de Marajó, ali onde o IDH é muito baixo, questão de saneamento, de assistência social, de educação lá é muito baixo e fica muito propício para exploração de trabalho, exploração sexual de crianças e menores. Então, aí tem uma instituição evangélica que se preocupa com isso e se instalou lá em Marajó, né? Se instalou aqui em São Paulo, no Vale da Ribeira também, preocupado com isso. E eles não somente dão essa assistência a essas crianças, mas também evangelizam usando, por exemplo, a Bíblia como forma de educação. Então veja só, eles estão participando do ID de Jesus Cristo, né? Eles estão protegendo as crianças, mas eles estão plantando a palavra. E se nós acompanharmos um ministério desse, o nosso coração se enche com isso. Isso é gerado dentro de nós. Eu acompanho um outro ministério, e recentemente eles voltaram do Camboja. Camboja fica naquela janela 1040. Não sei se vocês lembram que nós já comentamos dessa janela 1040, onde lá existem 3,2 bilhões de pessoas que não conhecem a Jesus. Aí no Camboja, eles constataram uma realidade muito parecida, de exploração infantil de crianças, que a própria família comercializa as crianças. O lugar onde deveria ter proteção, existe opressão e exploração. Então, só que tem cristãos que foram tocados por Deus e abriram mão de suas vidas aqui no Brasil e estão indo para lá. Tem casais lá fazendo a obra, não só resgatando essas crianças disso, mas evangelizando, levando a salvação, levando a palavra. Então, com isso, gente, para minha vida tem sido um impacto. Puxa vida, que evangelho que eu estou seguindo. Se eu quero um evangelho assim só para ir bem aqui nos meus negócios, ir bem no meu casamento, dar tudo certo no meu trabalho, poder tirar um tempo de férias e viajar para onde eu quero, trocar de carro. É esse o evangelho que eu estou buscando. Enquanto nós temos irmãos, gente, que são tocados pelo afeto de Cristo, que largam tudo e vão para um lugar chamado Camboja, que é uma língua totalmente diferente, uma realidade diferente. Uma outra situação que esse casal estava contando, gente, é que eles estavam passando no interior do Camboja e eles viram um casal lá, uma mãe com uma criança aí, diz que quase uns 2 anos,
E esse casal chegou perto e falou: olha que criança bonita. Sabe o que a mãe falou? Quer para você? Gente, vocês têm filhos aqui, né? Vocês imagina uma mãe falando: quer para você essa criança? Então, o que tem acontecido na mente, na cultura desse país é assombroso, e nós precisamos orar por isso. Nós, como cristãos brasileiros, isso tem que doer no nosso coração, porque dói no coração do nosso pai, né? Então nós, em oração, pelo menos começa em oração, vamos orar por esse tipo de realidade, que Deus possa interferir, que Deus possa quebrar esse principado, esse tipo de atuação nesse tipo de país. Começa em oração, depois você começa a colaborar, você começa a conhecer que instituição que trabalho evangelístico que está sendo feito lá, e você começa a ofertar, não é? Assim nós participamos da missão, né? Não que nós temos, cada um tem a sua missão aqui. Sim, aqui embaixo nós temos uma missão. Nós temos uma missão de levar o evangelho para essa cidade. Nós temos uma missão de ajudar as pessoas dessa cidade, né? Financeiramente, alguém que está com dificuldade. Nós temos essa missão, principalmente não só financeiramente, mas levar a salvação de Cristo, levar a restauração. Nós temos a missão aqui, mas o nosso coração, ele tem que se encher disso aí, de participar da missão de Deus, participar da missão de Cristo no mundo, né? Sentir o que o coração de Cristo sente. Seguindo, então até aqui nós falamos de sermos colaboradores da missão de Deus. Agora nós vamos entrar no assunto da afeição de Cristo Jesus. Afeição de Cristo Jesus. Fala de afeto, né? Olha que palavra legal. Deus é minha testemunha de como tenho saudades de todos vocês. Gente, será que se a gente não se encontrasse durante 10 anos, a gente ia se lembrar um do outro aqui e falar: nossa, que saudade da Daia, nossa, que saudade da irmã Elisa? Será que a gente tem esse relacionamento? Ou a gente vem para a igreja: nem sei quem estava lá, foi legal a palavra, foi legal o louvor. Deu para entender? Nós estamos aqui também para construir afetos entre nós. Isso nos fortalece como família de Deus, né? E ele fala sobre uma afeição que é uma afeição de Cristo Jesus, né? Antes disso, nós somos afetados. Como é que eu sei que eu tenho afeto? Como é que eu sei que eu tenho afeto, Dani? Como que eu sei? Porque eu sei quando tenho afeto, quando alguma coisa que te faz sofrer me afeta também. Deu para entender? A gente tem afeto se o sofrimento da Giovana me afeta também. Aconteceu alguma coisa com ela, puxa, fiquei triste também, isso me afeta. Então assim, nós não preocuparmos só com a nossa vida, nos preocuparmos com a vida do irmão. Não é tomar conta da vida, tá? É sermos afetados, né, com o sofrimento do irmão, e também sermos afetados com o que acontece de bom na vida do nosso irmão, né? Porque afinal nós somos um corpo. Nós somos um corpo. Quando um membro sofre, todo o corpo sofre. Se um membro está sofrendo, mas o corpo não está nem aí, alguma coisa de estranho está acontecendo. Então nós somos afetados porque nós somos um corpo. Amém? E aí entramos aqui na afeição de Cristo Jesus. O que é essa afeição de Cristo Jesus? A fonte dessa afeição, porque nós nos afetamos, ou nós temos afeto por pessoas que nos interessam, não é verdade? Normalmente, naturalmente, nós desenvolvemos afeto. Eu desenvolvi um afeto por essa mulher linda aqui, ó. Né? Porque é natural, ela é linda, então a beleza dela me agrada, e eu desenvolvi um afeto por ela, e hoje nós estamos casados, e é natural na nossa vida.
Isso eu falo não só entre casais, mas eu falo entre amigos também. Vocês se afeiçoam a amigos, não é verdade? E o normal é nos afeiçoarmos às pessoas que têm o que nos oferecer. Seja sincero, você quer andar junto com quem vai colaborar com você, é ou não é? É normal, por exemplo, eu me afeiçoei pela minha esposa porque ela me faz bem, me fazia bem, me faz, tá? Me faz. Ela me faz bem, porque ela me agrada, né? A gente conversamos, né? Mas no início do nosso namoro, nós conversávamos muito e fazia muito bem um para o outro. A gente tinha muito tempo junto, a gente conversava bastante, né? Então, assim, o início do relacionamento nosso seja amoroso, que tenha afeto. Primeiro tem a ver com se a pessoa tem algo a oferecer para mim. E o afeto de Cristo é diferente. O afeto de Cristo é aquele afeto que é desenvolvido no seguinte sentido: porque eu sou perdoado, e o Dani e a Lari, ela é perdoada por Cristo também, então nós temos algo em comum, e isso vai nos unir, isso vai desenvolver um afeto entre nós, porque apesar de nossos erros, apesar das nossas falhas, nós somos perdoados por Cristo, e essa é a fonte, entendeu? E aí, deu para entender? Aí você não cria laço, relacionamento, porque você está interessado no que a pessoa pode fazer. Você cria o afeto em Cristo. Você se relaciona com a pessoa porque você já é perdoado, e aí por isso que você quer servir a pessoa. Deu para entender? Eu quero ser teu amigo para poder servir a você. Não sei fazer muita coisa, né? Não sou capaz de muita coisa, mas eu fui perdoado e você foi perdoada também. Eu quero te servir. É esse tipo de afeto, é o afeto de Cristo Jesus, e nos leva a amarmos mais a Jesus. Um outro tipo de relacionamento é assim: a pessoa é tão legal que eu amo tanto a pessoa, se a pessoa sair da minha vida, o meu mundo acaba, né? Se o meu relacionamento com tal pessoa acabar, eu não sei o que eu faço da minha vida. Não é assim. O relacionamento em Cristo Jesus nos leva a amarmos mais a Jesus, porque aquela pessoa, ela é tão parecida com Jesus, que eu quero conhecer mais a Jesus também, para ser parecido com Jesus. A Ari parece tanto a Jesus, que eu quero parecer a Jesus também, então eu preciso andar junto com a Ariane, né? Porque ela reflete a imagem de Jesus, entendeu? O Anderson, nossa, como ele parece Jesus, então eu preciso andar com ele. Deu para entender? Então, esse é o afeto gerado numa relação que Cristo Jesus é o mediador. Nós entramos numa relação já perdoados por Cristo, sem intenção de desfrutar de alguma coisa que o outro possa oferecer, mas com o desejo de servir, com o desejo de abençoar a pessoa. E isso vai nos levar, o nosso relacionamento nos leva a apaixonarmos mais por Cristo. Amém? Então isso é o afeto em Cristo Jesus, o afeto de Cristo Jesus. E aí nós entramos na oração que Paulo ele faz para os filipenses. Assim, tanto papel aqui. Se vocês fossem orar por alguém aqui hoje, pelo que você oraria? Por exemplo, a igreja lá de Filipenses, os caras estavam passando por um período de dificuldade, eles estavam sendo perseguidos, eles não eram tão prósperos financeiramente por causa da situação, por causa da perseguição, e Paulo podia orar: Deus, em nome de Jesus, né, que eles possam andar pela direita e pela esquerda e ser abençoados, né? Paulo podia: eu oro pela prosperidade de vocês, eu oro para que cesse todo o ataque do inimigo na vida de vocês, mas não é isso que Paulo está orando. O Paulo está orando assim: eu oro para que o seu amor
aumente. Não é interessante isso? Então assim, puxa, por que Paulo quer que o amor aumente? Vamos lá. Primeiro, nós precisamos entender que amor que é esse. O amor que é comum para nós hoje é assim: eu amo chocolate, né? Por que eu amo? Eu também, eu amo chocolate, eu gosto de chocolate, né? Mas por que a gente fala que nós amamos chocolate? Porque o chocolate nos faz bem, né? Eu gosto de andar de bicicleta, eu posso falar, eu amo bike. Na verdade, não é a bike que eu amo, porque se eu amasse a bike, eu ia cuidar bem da bike, né? Tem um apelido que o pessoal dá, gente, que chama cupim de ferro. Vocês já ouviram esse apelido? Cupim de ferro. Cupim é de madeira, né, gente? Cupim estraga coisa de madeira. Então, cupim de ferro, ele estraga coisa de ferro. E os meus amigos eles me chamam de cupim de ferro, que eu dou conta de estragar uma bicicleta que é feita de ferro. Então, quer dizer, não é que eu amo a bicicleta, eu me amo, na verdade. Eu me amo porque a bicicleta proporciona saúde para mim. A bicicleta proporciona uma amizade com o Coquinho, né? Gente, andar com o Coquinho é muito bom. Assim, o que eu renderia 20 km por hora, assim, velocidade, quando a gente anda junto, a gente vai para 22 km. Isso é bastante na bicicleta. A gente aumenta 22. Ele fez 23 ontem. Eu não consegui, né? Mas assim, é tão bom, sabe? Então, na verdade, eu amo relacionamento com os meus amigos, né? Com o Cleiton. O Cleiton não está aqui hoje. Eu amo andar com eles. Eu não amo a bicicleta, porque eu estrago a bicicleta, né? Então, na verdade, hoje, o amor na nossa cabeça, a gente fala qualquer coisa, eu amo, eu amo, eu amo. Mas na verdade nós nos amamos. E não é esse amor. O amor bíblico, o amor que Paulo quer que cresce nos nossos corações, é esse amor cristão. O amor de Deus é um amor doador. Todo mundo conhece, né, esse versículo de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, né? Então, o amor cristão é um amor que dá, é um amor doador. Eu amo você, então eu dou a minha vida em seu favor. Eu dou o meu serviço a você. E esse é o amor de Cristo. Esse é o amor cristão. Antes de eu me casar, né? A gente faz cursos de relacionamento. E eu lembro que nesses cursos eles falavam assim, ó, faz uma listinha das características que você quer que o teu futuro cônjuge tenha, né? Quem já ouviu essa, né? Faça uma listinha, né? E é bom que faça, porque assim, você vai escolher alguém, né, que tenha um perfil. Você não vai entrar num relacionamento com qualquer pessoa. E eu acho que isso é válido fazer. Mas depois de tanto tempo casado, eu sugiro que nós façamos uma outra lista também. Nós precisamos fazer uma lista, né, para pedir, ó Deus, eu quero uma pessoa bonita. Tem que ser bonita, gente, né? Quero uma pessoa bonita, que seja compreensiva, que ela seja minha amiga, que ela seja minha auxiliadora, que ela goste de passear, que ela goste, sei lá, de assistir série junto comigo, que ela goste de ir para uma pizzaria. É legal fazer uma lista, é bom fazer uma lista. Mas a sugestão é faça uma outra lista assim, de características que Deus possa gerar em você. Deus me ensina, me dá uma característica de acrescentar na vida dela, de ter paciência, de amar a vida dela, de enxergar as necessidades que ela tem para poder ajudá-la nisso, né? E hoje, agora, tá amor? Agora que eu estou, né, orando, né? Isso eu aprendi, sabe com quem? Com um cara de 31 anos. Eu fiquei com vergonha. O cara tem 31 anos e o cara tinha essa capacidade de toda semana
escreveu uma carta para a esposa dela, falando assim: ó, minha semana foi assim, foi legal, aconteceu isso, eu sou muito agradecido pelos filhos que o Senhor deu para nós. E terminava a carta assim, ó: e me fala, por favor, o que eu posso fazer para ser um marido melhor para você. Gente, eu fiquei envergonhado. O cara tinha 31 anos e toda semana a esposa falou que ele escrevia isso. Você sabe quem que é esse cara? Vocês sabem, né? É o Charlie Kirk, ele morreu. Isso aqui foi o discurso da esposa dele. Falou em rede nacional que ele mandava carta toda semana, todo sábado. E ele falava: me ensina como ser um marido melhor para você. Gente, por isso que Deus leva esse tipo de gente, né, eu acho, né? Mas enfim, é esse amor cristão que Deus quer desenvolver na nossa vida. É esse tipo de amor que Paulo fala: orem para que esse amor cresça. Amém? Então fala para o irmão do seu lado: eu vou orar. Fala para ele: eu vou orar para que esse amor cresça. Amém? Amém? Então o amor de Deus, ele é doador. Uma coisa legal é essa palavra, eu estava vendo o significado dela: hipermercado, né? A gente usa quem gosta de ir para o hipermercado, né? É bom, né? Tem bastante coisa. É um mercado que tem muita coisa. Hipertensão, vocês sabem o que é hipertensão? Pressão além, né? Então, o que mais? Hiperativo, alguém que é muito ativo. Então o significado dessa palavra hiper é além de, a mais que. E existe um prefixo chamado per também, que carrega mais ou menos esse significado. Então, per significa totalidade, né? Por completo, até o fim. Então, por isso que quando você está seguindo uma coisa, você quer alcançar aquele negócio, aí você tem dificuldade, você continua a seguir. Então o que você está fazendo? Você persegue, né? Então, por exemplo, você está firme num propósito, só que acontece muita coisa que vem te atrapalhar, só que você fica firme, né? Você permanece, né? Alguma coisa que você está com uma furadeira, né? E você vai furando, aí essa furadeira ela atravessa o outro lado. O que aconteceu? Você perfurou, né? Quer dizer, esse é você fazer algo por completo. E aí, por exemplo, tem um assassino. A Lu me contou isso aqui. Tem um assassino. Um assassino mata o teu filho, a tua filha. Aí ele é preso e ele é jurado de morte. E aí tem uma solução para que ele não seja morto: o assassino do teu filho, ou o assassino do teu pai, ou do teu amigo, do teu melhor amigo. Ali fala assim, ó: só se alguém doar todas as coisas, doar todo o seu dinheiro, doar toda a sua empresa, doar todos os seus bens, esse assassino ele não vai ser executado. Então aí uma pessoa desiste de todo o seu dinheiro, de toda a sua empresa, de todo o seu futuro, e entrega aquilo para a lei, e a lei liberta esse assassino. Então o que aconteceu? Essa pessoa, ela deu tudo, ela perdoou, né? Então isso que acontece com nossas vidas, né? Deus deu tudo em nosso favor. Ele perdoa os nossos pecados. Então amar tem relação profunda com dar, com doar, se dar por completo, perdoar. Amém, amados? E é esse amor que Paulo quer que nós oremos. E ele fala assim, ó: eu oro
para que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Primeira coisa, nós sabemos que o amor, o que eu falei até agora, o que eu fiz até agora foi conhecimento teórico do que é um amor cristão. Então isso aqui, ele não tem muito valor. Ele tem um valor de conhecimento intelectual. Paulo fala, eu oro para que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento relacional. Não adianta a gente sair daqui e não doar nada para ninguém, e não doar o teu coração, o teu afeto, a tua preocupação, o teu serviço, a tua disposição para ninguém. Nós precisamos colocar isso em prática, fazer isso de verdade, né? Então, o conhecimento bíblico não é um conhecimento teórico, não é uma coisa que a gente adquiriu aqui agora, não. O conhecimento que Paulo quer que nós tenhamos é um conhecimento relacional. 1 João 4,7 fala, né? Amados irmãos, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Aquele que ama, ele é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, se nós não colocarmos esse amor que nós falamos até agora em prática, nós não conhecemos a Deus, nós não somos nascidos de Deus, amém? Então, esse amor que nós conversamos até agora, o amor que é doador, ele tem que ser colocado em prática no nosso relacionamento. Então, amados, nós precisamos nos conhecer, nós precisamos ter um sentimento de que, puxa, a semana que vem eu quero me encontrar, né? Eu me preocupo com a vida, o que está acontecendo com as pessoas, os meus irmãos, amém, amados? Então, nós vamos sair daqui com um amiguinho a mais, conhecendo uma pessoa a mais, e se possível, você fala para ele assim, eu posso orar por você essa semana? Faz isso, experimenta fazer isso, coloca isso, esse amor em prática. Isso é aumentar o amor na prática. E uma outra coisa que ele fala é que esse amor ele aumente em conhecimento e aumente também em percepção. Percepção é uma coisa muito importante e vital para a nossa vida, né? A percepção, assim, vocês acham que um bom cozinheiro, alguém que cozinha muito bem, ele tem muita ou pouca percepção? Tem que ter muita, tem que perceber, não é? Falta sal, falta açúcar, ele tem que ter uma percepção aguçada. Você já viu uma pessoa que vai num restaurante, ela prova aquele negócio e ela dá conta na casa de fazer um negócio igual? Eu fico assustado com gente que tem esse talento, mas é gente que tem uma percepção aguçada, fala, ó, aqui o cara usou tal tempero, colocou isso, tanto de açúcar, não botou isso aqui, sabe? E sabe o ponto das coisas, porque ela tem uma percepção aguçada. E quem tem uma boa percepção, ela é capaz de reproduzir aquilo, né? Está dando para entender o que Paulo quer? Nós precisamos perceber o amor profundamente, nós precisamos perceber como Deus nos ama profundamente, para que nós possamos reproduzir, porque senão nós estamos fazendo alguma coisa achando que é amor, mas não é. Perceber é muito importante nesse sentido, né? Uma outra coisa que é muito importante, a percepção, vocês já ouviram falar em morte por asfixia, por monóxido de carbono? Não é? É o seguinte, sabe? Alguém fica dentro de um carro e o motor fica funcionando e acontece um problema e monóxido de carbono que sai do motor entra dentro do carro. Aí em 2024, 4 jovens morreram por intoxicação. Então, o que é o monóxido de carbono? A pessoa vai respirando e não percebe. Vai respirando e não percebe que ela está sendo envenenada com monóxido de carbono, e isso leva à morte. Na nossa vida cristã também, se nós não percebemos certas coisas que habitam dentro do nosso coração, algum pecado, se nós não percebemos, não tem problema falar isso não, não tem problema fazer isso não, não tem problema acessar isso não tem problema, sabe? A gente fica insensível e isso pode nos levar à morte.
Então Paulo fala assim: a percepção é muito importante. Eu quero que o amor de vocês cresçam em relacionamento, em conhecimento e em percepção. Vocês têm que perceber o amor também. A falta de percepção causa insensibilidade para nós. Se a dor do irmão é insensível para mim, alguma coisa está de errado. O amor não está crescendo dentro de mim, não é? Então, é isso. Essa é a oração de Paulo. Então o resultado disso é que vai gerar uma vida de excelência. Se o amor crescer na nossa vida, vai gerar uma vida de excelência, né? E excelência, gente, não é coisa cara, tá? Eu falava muito, eu falo muitas vezes, né? Puxa, eu fui lá num restaurante de excelência, era tudo caro. Assim, é muito raro eu ir, tá, gente? Eu não vou sempre. Mas Jesus tem um outro conceito de excelência. Jesus fala assim, essa oferta que essa pobre viúva deu foi uma oferta de excelência, porque ela deu tudo que ela tinha. Então excelência para Jesus Cristo não é uma coisa cara. Excelência para Jesus Cristo é você fazer o melhor com aquilo que você tem. Amém, amados? Quantos aqui são excelentes? Amém? Então, se o amor crescer dentro do nosso coração, nós vamos ser pessoas excelentes, nós vamos discernir o que é melhor. Tem uma outra tradução que fala sobre aprovar as coisas excelentes, né? Na tradução Almeida Revista e Atualizada, fala: as pessoas vão aprovar as coisas excelentes. O inverso disso é reprovar as coisas medíocres. Reprovar o que é pecado, reprovar aquela conversa que não vai levar a nada, reprovar aquele tipo de piada que o pessoal solta, que usa palavrão, né? Reprovar alguns pensamentos. Você vai começar a reprovar coisas medíocres, e você vai aprovar as coisas excelentes, se o amor cresce no nosso coração. Amém, amados? E para finalizar, o amor, ele gera frutos, né? Se o amor está crescendo dentro de nós, é normal que isso gere frutos, tá? Nós estamos na videira, o nosso esforço é permanecer em Jesus Cristo, e naturalmente isso vai frutificar. Então, se na nossa vida não está tendo fruto, né, nós precisamos tomar um cuidado, prestar atenção. Será que nós estamos ligados na videira? Porque estar ligado na videira implica em frutificação, né? Então é isso, amados. Se o amor ele crescer em nossa vida, a nossa vida cristã, ela é produtiva, né? Por meio de Cristo nós participamos da missão, nós cultivamos o afeto uns com os outros, o amor cresce em conhecimento, em relacionamento, em percepção, e nós vamos ter uma vida excelente, aprovada diante de Deus. Amém, amados? Então nós vamos encerrar com uma oração, e eu queria convidar a você a orar, pedindo para que o amor de Deus ele possa crescer no teu coração, no meu coração. Amém, amados? Eu vou pedir para que vocês possam orar uns pelos outros, nesse sentido, tá? Menino ora por menino, menina ora por menina, e nós vamos orar para que o amor cresça na vida dos nossos irmãos. Pode ser? Vamos nos colocar de pé. Não precisa ser de 2 em 2, pode ser de 3 em 3, né? Mas o importante é nós colocarmos isso em prática. Nós vamos orar uns pelos outros para que o amor cresça. Amém? Vamos orar, abaixa sua cabeça, ora, coloca o teu irmão em oração agora, coloca isso em prática. Vamos orar para que o amor ele possa ser desenvolvido em nossas vidas. Orem uns pelos outros. Senhor, em nome de Jesus nós queremos te agradecer por esses momentos, pela revelação do teu amor sobre nossas vidas e em nossas vidas. Pai, eu quero pedir agora, Pai, que o teu amor possa ser derramado em nossos corações,
corações, que os nossos irmãos, eles possam receber, Pai, a ministração do Teu Espírito Santo, para que o Teu amor possa estar sendo desenvolvido no coração, na vida de cada um, e que possamos, Pai, desenvolver isso em relacionamento, que te possamos conhecer mais profundamente, que possamos ter a percepção do amor, que o amor de Cristo, que é um amor doador, que é um amor que dá a sua vida em favor do próximo, isso possa ser desenvolvido em nossos corações, que o Senhor possa desenvolver um afeto entre nós, entre os filhos de Deus, entre a família de Deus, que esse amor ele possa fortalecer a vida um do outro, que a alegria de um possa ser a alegria do outro, que o sofrimento, a dificuldade, a tristeza de um possa ser a tristeza do outro também, e que possamos crescer, Senhor, com uma família que ama uns aos outros, que se preocupa uns com os outros, que serve uns aos outros, para que o Teu amor seja revelado na vida de uns pelos outros. Pai, que essa igreja, ela possa ser instrumento em Tuas mãos. Pai, abençoa cada família, revela o Teu amor, revela o Teu poder, revela a Tua graça, revela o Teu talento, edifica e fortalece a Tua igreja, que cada um aqui possa ser transmissor do Teu amor. Primeiro, perceber o amor que é derramado do Senhor por nós, e possamos replicar esse amor em favor do nosso próximo, em favor do nosso irmão. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada família, esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Todos tenham um ótimo domingo. Vamos ter um momento de comunhão lá fora. Deus abençoe a todos.